Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio INBEC, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, host desse programa, e hoje nós vamos falar sobre o tema como contratar e formar equipes de alta performance. E para deixar esse papo aqui de altíssimo nível, eu tenho a presença de dois convidados que, inclusive, já nos deram a honra de estar aqui no podcast antes e estão agora pela segunda vez, que é Cecília Vieira, ela que é especialista em gestão de pessoas com mais de 20 anos dentro desse mercado relacionado a RH e a performance de pessoas, e Sérgio Frota, que é perito em times de alta performance, trazendo aí também diversas especialidades na ótica de perfis comportamentais. Sérgio, Cecília, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Pedro. Obrigado, é um prazer aqui sempre estar podendo contribuir e aprendendo agora com outro parceiro aí que é bom, que fica mais rico ainda. Legal, hoje eu vou economizar na história, na apresentação de vocês, porque eu já deixo o convite, né, para você que está acompanhando. Se quer conhecer a fundo um pouco da história desses profissionais, a gente vai deixar um link na descrição desse vídeo para tu assistir os episódios que a gente já gravou lá com cada um deles separadamente. Porque hoje a gente tem uma missão, e essa missão acho que a gente precisaria de umas 7 horas aqui de podcast, e vamos ter que trazer essas 7 horas para caber dentro de 1 hora, que é falar de formação, de times de alta performance. E eu queria já começar bem direto ao ponto. Eu gosto muito de ser o mais didático possível. Primeiro, o que é um time de alta performance? Né, a gente vai passar aqui 1 hora falando disso, mas o que é isso? Então, eu queria já deixar à vontade vocês, na perspectiva de cada um de vocês, o que é um time de alta performance? Pedro, sempre que falam comigo sobre time de alta performance, eu estou entendendo que é aquela turma que entrega resultado. E entrega resultados extraordinários, que não se conforma com resultados medianos, que não tem uma comparação para baixo, e sim estão sempre buscando comparativos para cima. Então, em resumo, é isso que eu percebo. É o que eu acredito também. Acho que o nome já está falando, né? Quem performa de forma alta, quem performa acima da média, né? Quem entrega resultados acima da média. Né? A gente, às vezes, acha a palavra medíocre uma palavra que mais medíocre está na média. Então, se você está na média, você é medíocre. Então, times de alta performance são aqueles inconformados com os próprios resultados, não insatisfeitos, mas inconformados no sentido, cara, a gente pode mais. E um bom formador de times de alta performance é que consegue fazer essa indignação nos seus times para que eles busquem sempre a melhoria contínua, não de uma comparação com o outro, mas de, a partir de si, entender que eles podem sempre estar melhorando. Eu estou com duas pessoas aqui que têm uma visão comercial de negócios, e algum bicho me picou que eu não consigo falar de qualquer assunto sem olhar sempre para a ótica comercial. Mas eu vou me ponderar para que a gente consiga falar hoje no geral, né? Não só uma equipe, porque é muito fácil, né? Eu acho que quem viu, inclusive, a divulgação, equipe de alta performance já pensou lá naquela mesa cheia de vendedores, vão vender, bater meta, resultado, mas o seu João que está ali cuidando da limpeza, ele pode ter uma alta performance também? Com certeza ele consegue fazer mais do que a média, né? Então, eu acho interessante a gente hoje buscar trazer não só a visão comercial, mas dos perfis em gerais, né? E eu queria começar pegando essa palavra que tu trouxe, Sérgio, medíocre, médio. Eu já ouvi um dado, talvez vocês saibam bem mais do que eu desse ponto, de vários comparativos do profissional, do colaborador médio brasileiro com o americano, com o chinês. E, em geral, eu escuto uma visão mais negativa. Um brasileiro um americano dá 2,5 brasileiro trabalhando. São dados que eu, particularmente, eu nunca fui a fundo, mas sempre me incomodaram e me chamaram a atenção. Esse número, por acaso, é algo que vocês conhecem? Qual é a visão por trás desse
poxa, em outros países, uma pessoa consegue fazer o dobro do que no Brasil, por exemplo. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com essa questão da média, né? Será que a nossa média, no geral, já é baixa ou é alta? Eu queria deixar essa discussão aqui em aberto. Eu penso que a gente está passando por um momento bom lá em termos de desenvolvimento e da importância das pessoas certas. A gente escuta muito que as pessoas é o principal ativo de uma empresa, né? Mas eu discordo um pouco disso, porque as pessoas também podem ser o pior passivo de uma empresa, né? Então, as pessoas certas são os principais ativos de uma empresa. E a gente ainda tem uma cultura, às vezes, de não valorizar. A gente contrata muito rápido e demora para demitir, quando o processo deveria ser o inverso. Eu ser demorado para contratar e quando não encaixar, eu ser rápido em demitir. Então, quando eu penso em produtividade, eu penso que muito está não nas pessoas, mas no desenvolvimento e na preparação dos líderes e para fazer com que essas pessoas gerem o mesmo resultado. Porque às vezes você vai lá para fora, esse cara que está produzindo duas vezes é um brasileiro. Então não é muito mais sobre a cultura do desenvolvimento de pessoas. Aqui é comum, por exemplo, eu estava conversando com um cliente que ele tem uma empresa de milkshakes e aí estava fazendo fila e ele estava achando que a solução era botar mais uma pessoa e no salão, no espaço físico que ele tinha, na verdade ia embolar mais o negócio, ia demorar mais ainda. A gente tem aquela coisa de que não, você não está dando conta, eu tenho que botar mais alguém e na verdade às vezes eu tenho que melhorar o processo. Às vezes eu tenho que desenvolver as pessoas. E a gente esticava pouco. Eu acho que a gente está num momento bom de passar a valorizar a produtividade ao invés da produção. Porque você chega num café americano, eles não produzem mais, mas eles têm uma responsabilidade muito maior. O cara que atende, enquanto ele te atende, ele já vai preparar o café, e o outro fica na fila lá esperando, mas ele precisa ser ágil, porque ao longo do dia tem momentos que ele fica obsoleto. Então, às vezes você bota 2, 3 pessoas que durante 2 horas elas vão precisar, mas as outras 6 horas vão ficar obsoletas e gerando custo para a empresa. A produtividade é algo que pode ser desenvolvido com melhoria de processos, com pessoas mais adequadas para aquela função. Então eu acho que não é uma coisa de brasileiro ou de americano. A gente é muito melhor em muitas coisas e também tem coisas que a gente precisa melhorar muito. E pegando carona no que o Sérgio falou, eu escuto muito isso, né? Tô nessa área há um tempo. Pessoas, olhar de pessoas. E muitas vezes eu sinto que esse olhar é como se fosse de uma linha para baixo. Mas as pessoas são a alta liderança, muitas vezes é o dono da empresa que está dentro da operação, e esse olhar ele tem que ser ampliado. Quando a gente fala de pessoas, essas pessoas estão executando processos, né? É muito fácil e é muito corriqueiro, infelizmente, esse seu exemplo eu gostei muito. Apertou, precisa de mais gente. Será que é só isso mesmo, né? Será que é só botar mais gente? Às vezes botar mais gente vai piorar, porque aí fica um batendo no outro ali, um, né? Esperando pelo outro. Então, indo bem grosseiro, assim, é como se fosse a inteligência que a gente precisa utilizar para colocar esse olhar em processos, em melhoria, em repensar o tempo todo o nosso fluxo. Isso eu acho que caminha mais para esse caminho da produtividade. Eu também estou muito contigo, né? Eu acho que não é só uma questão de ser brasileiro ou não ser brasileiro, tem várias questões envolvidas, legislação, enfim, cultura, tem outros pontos envolvidos, mas em qualquer lugar do mundo, eu acho que a gente quer fazer mais com menos, né? E para isso, não é só achar que contratei lá a pessoa X que está resolvido, né? Mesmo que essa seleção tenha sido a melhor possível, a seleção é só a chegada, né? Tem ainda um monte de etapas aí, é um processo que ele é vivo. Gerir uma empresa, gerir pessoas, o tempo todo descascando um novo desafio, né? Eu acho que vocês já deixaram muito claro aqui qual é a linha de base que a gente tem que olhar para qualquer negócio, principalmente se eu quero trabalhar uma alta performance, que é processo. Né? Uma performance média, talvez eu nem precise desse processo todo. Mas se eu quero estar acima da média, sem dúvidas a gente precisa implantar processo. E eu acho que o Sérgio deixou uma coisa bem colocada sobre a liderança, né? Às vezes, no comparativo, aquele público ali não está performando, mas o líder está contribuindo para essa performance, né? E aí eu pergunto, quais são os principais processos, e aí a gente vai entrar em uma longa discussão de perfis comportamentais e tudo mais, mas, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o nosso papo hoje em 3 grandes blocos. A gente vai falar de perfil comportamental, a gente vai falar de contratação, que é a porta de entrada, né? Se eu não contrato bem, eu provavelmente vou ter problemas,
Mas às vezes eu posso contratar bem e ainda assim ter problemas. Uhum. E existe uma premissa que como que eu reduzo problemas e atinjo a alta performance? Uma boa formação, um bom direcionamento, os processos. Antes da gente entrar nesse final, vamos começar pelo que eu acredito que é um alicerce, uma base muito importante na escolha dessa equipe, né, do time dos sonhos, do time perfeito que vai super performar, que é o perfil comportamental. E isso vai linkar muito com contratação, Sim. obviamente, né? Existe um perfil comportamental ideal para cada setor? A gente fala muito, né? Por exemplo, no setor de energia, já tive alguns papos com a Cecília sobre performance, vendas, e aí muitas vezes você fala assim, não, para a equipe de vendas eu vou botar aquele cara super executor, né? Ou então ali um cara que, além de executor, ele também é mais comunicativo, comunicador, e nem sempre, né? Então, eu queria que a gente iniciasse esse papo sobre perfis comportamentais. Primeiro, para ser didático, o que é? Né, de onde vem? Sérgio, acho que você pode... Eu gostei aqui no off, né? No off, antes da gente começar, o Sérgio me falou uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido, Sérgio. Que é de onde vem essa história dos perfis comportamentais. Na verdade, assim, o ser humano sempre quis explicar o ser humano, né? Então, a ideia da gente explicar os nossos comportamentos, ela vem da ancestralidade. Uhum. E quando o homem não tinha ferramentas, ele comparava com os elementos naturais. Fulano é fogo, fulano é água, fulano é vento, né? E aí trazia características desses elementos naturais para vincular com características do comportamento da pessoa, e isso foi se desenvolvendo, veio teorias que vinculavam ao tipo de bile na sangue que você tinha, que era dos temperamentos, que até é uma teoria que ainda é muito usada, aí tem muita coisa, mas a teoria talvez mais difundida e mais utilizada é a teoria DISC, que ela veio da necessidade do exército americano, ele dava o mesmo comando para as tropas, e as tropas davam respostas diferentes, e o comportamento nada mais é do que uma reação, uma resposta a um estímulo. O comportamento estou com fome, como é que eu me comporto quando estou com fome, que talvez seja diferente da Cecília. Então, o comportamento, ele é sempre resposta a um estímulo. E o exército americano, cara, eu estou dando o mesmo estímulo e estou tendo respostas diferentes. Contrataram um cara, PhD em Harvard, chamado William Marston, e esse cara mapeou milhares de pessoas. Até então, se estudava muito o comportamento a partir de pessoas com comportamentos fora do padrão, psicologicamente alteradas, pessoas enfermas, para entender por que elas estavam se comportando assim. E o Marston foi um dos pioneiros em estudar as pessoas normais. Então a teoria DISC, que é uma teoria bem conhecida, ela nasceu de um livro que ele publicou, que é a base dessa teoria, chamada As Emoções das Pessoas Normais. Então o Marston mapeou milhares de pessoas de idades diferentes, lugares diferentes, em todo canto, pessoas normais, e ele disse o seguinte, existem 4 fatores que todas as pessoas têm. O que muda é a forma como elas reagem aos estímulos para esse fator. Então, o DISC, e aí sendo bem didático assim para a gente entrar, o DISC é como você lida com seus desafios e com as decisões. Tem pessoas que lidam super... Então, imagina aí uma escala de 1 a 100. O D do DISC vem a dominância, né, que é a tradução da palavra em inglês, ela vem de como você lida com os desafios e decisões. Então, você que está aí no podcast, você pode ser aquela pessoa que, quando é desafiada, quando tem que tomar uma decisão, quando tem que tomar frente a alguma coisa, tem muita facilidade para isso. Ou você talvez seja uma pessoa que é mais de cooperar. Não, deixa aí, que tu decide aí, que o que você decidir eu faço. Ela é boa de cooperar, mas ela não é muito aquela pessoa de tomar decisões. E quando ela é desafiada, às vezes ela fica mais travada. Tem outros que só funcionam, então... Imaginando essa escala de 1 a 100, quanto mais próximo do limite do 100, mais você vai ser essa pessoa que lida bem com desafios e decisões. Quanto mais baixo, você é aquela mais ponderada, mais colaborativa, menos, não tem tanta necessidade de se posicionar, né? De assumir riscos, né? Então, o D é como você lida com desafios e decisões. Você aí já pode pensar, você lida fácil? Você vai saber se o seu D é alto ou se o seu D é baixo. Até 50 tem características comportamentais de um baixo. A partir de 50, 51 para cima, característica de um alto. Quanto mais nos extremos, ou seja, para cima ou para baixo, mais esse comportamento é observável, é mais intenso. Sim. Né? Então, se eu estou muito lá em cima, essa minha coisa de mandar em todo mundo, de dar ordem para tudo, ou se eu estou lá embaixo, sou aquela pessoa que não toma uma decisão. Né? O I é sobre a influência, como você lida com as pessoas, com suas conexões, sua sociabilidade.
Então tem a ver com como você lida com as pessoas. Quanto mais você é uma pessoa sociável, quanto mais você gosta de pessoas, você é persuasivo, você é otimista, você confia nas pessoas, o seu I é alto. Quanto mais você é uma pessoa mais recatada, mais desconfiada em relação às pessoas, não tem tanta necessidade de falar, de persuadir, o seu I é baixo. O S lida com a sua estabilidade, o seu ritmo, a sua necessidade de planejamento, de segurança. Então, quanto mais eu sou mais alto, eu sou aquela pessoa mais tranquila, no sentido de ritmo, mais paciente, eu preciso me planejar mais para tomar uma decisão, para agir. Enquanto quem tem a estabilidade baixa é impulsivo, é extremamente impaciente, né? Eu estou falando dos extremos para ficar mais pedagógico. Então, aí você vai ver como você lida com desafios, como você lida em relação às pessoas, as conexões, como você lida com seu ritmo, sua necessidade de planejamento, e o C, que é da conformidade, como você lida com as regras, com os detalhes. Então, quanto mais alto for sua conformidade, você é aquela pessoa detalhista, que quer tudo certinho, tem que estar tudo, né, a regra é clara, né? E quanto mais a sua conformidade é baixa, você é uma pessoa mais criativa, menos presa aos padrões, assume risco também, porque não tem que estar preso a uma verdade absoluta, entendeu? E essa combinação desses fatores, eles expressam o nosso comportamento. Então, imagina uma pessoa que gosta de tomar decisões e é acelerada. É um trator. Então, a combinação deles ainda potencializam ou minimizam comportamentos. Então, foi assim que nasceu essa teoria, né, dentre outras. E aí tem outras que falam assim, como as pessoas se motivam, como a nossa dinâmica da psique, que é dos tipos psicológicos, que são dinâmicas que a gente não controla, né? E aí tem várias. E aí, Pedro, vamos pensar nisso aí dentro de um contexto de seleção, né? Enquanto o Sérgio estava falando, eu estava me lembrando aqui de algumas situações que a gente já chegou num momento, felizmente, do mercado, que as pessoas pelo menos sabem que o DISC existe, né? Não tem um conhecimento mais profundo, mas a maioria dos gestores já chegam e dizem assim, cadê lá o DISC, né? Vamos montar aqui junto o perfil. E aí foi bacana quando as pessoas conheceram essas ferramentas, e principalmente o DISC, que é um que eu também valorizo muito, né? E aí eu já sentei algumas vezes com os gestores para dizer, vamos montar aqui. Aí qual é uma nova problemática, né? Você quer uma pessoa mais ousada, mais destemida? Quero essa pessoa mais ousada, mais destemida. Certo, e em relação às regras, uma pessoa que segue mais as regras, não, aí eu quero que siga as regras, né? Começa a criar, não é nem um perfil que não existe, né? Mas é um super-herói, porque a Mulher Maravilha também é a junção de todo o DISC, né? Como se fosse... A Mulher Maravilha é uma criação do dele. Cara que criou o perfil. Ele legal. trabalhou muito para as empresas de cinema, né? Para essas grandes... Produção de personagem, né? E ele durante muito tempo, porque se você for olhar, até hoje eles utilizam muito isso, principalmente super-heróis, coisas assim, eles pegam personagens que se conectem com pessoas de perfis diferentes. Sim. E aí, quando ele criou a Mulher Maravilha, ele era esse cara foi o cara que criou o polígrafo, ele queria descobrir a verdade. Então, a Mulher Maravilha é como se ela tivesse todos os fatores, né? Por isso que ela tinha um cinto da verdade e tal. E aí, por isso, dizem até que esse cara, ele casou com duas mulheres que se complementavam, né? O que uma tinha alto, o outro tinha baixo, ele disse que era em nome da ciência. Tem até um filme muito legal. Essa eu não sabia, Tem um filme, inclusive, muito legal, o William Maston e Suas Mulheres Maravilhas, né? Que é muito legal para quem quer... É isso mesmo. E aí, de fato, no contexto de seleção, tem um pouco disso também, né? Que é uma Mulher Maravilha, que é um Superman. E vamos agora também bem para a realidade. Beleza, tu quer esse Superman para pagar quanto? Dificilmente a empresa tem um orçamento que comporte essa Mulher Maravilha, né? E aí é onde entra os desafios da vida real, né? Como que eu, primeiro, desenvolvo esse perfil mais adequado para os desafios da empresa, para as entregas que essa pessoa precisa fazer, né? Como que eu busco essas pessoas, né? E essas dinâmicas aí de remuneração. Então, isso é um desafio que eu acredito também que todo mundo que está ouvindo aí passa, né? A gente, muitas vezes, quer resolver tudo numa figura, né? Na Mulher Maravilha, no Super-Homem, a um custo baixo e com entregas muito rápidas, né? Eu acho que é a expectativa de todo mundo e a gente tem que ancorar um pouco essas expectativas. Às vezes o cara quer o Super-Homem, mas só tem a grana para pagar o Chapolin.
Exatamente. Na verdade, eu vou dar um passo antes. Eu acho que tem muito a ver sobre uma mentalidade empresarial vencedora. A gente ainda tem muito, pela nossa cultura, pela própria formação do ser humano, uma consciência muito escassa. Não é uma consciência... O que é uma consciência escassa? Eu acho que para eu ganhar, para alguém ganhar, alguém vai perder. Então eu tenho que ganhar, alguém tem que perder. Então eu tenho que trazer alguém que é baratinho, mas que entregue tudo, aí eu estou ganhando. Então, eu acho que esse processo da seleção, desde a parte técnica a colocar como prioridade o comportamento, ele precisa vir antes de uma mentalidade do líder, de entender que as pessoas certas são o principal ativo. Então, se eu quero resultado, a gente está falando de alta performance, eu estou falando de resultados acima da média. Se eu quero ter resultados acima da média, eu preciso ter pessoas acima da média. Para eu ter pessoas acima da média, eu tenho que ter um poder de atrair pessoas acima da média, e salário é uma dessas coisas. Então, eu digo o seguinte, se você é uma pessoa que tem uma consciência abundante, que entende que as pessoas certas são o principal ativo, você precisa pagar acima da média para você atrair e ter políticas de pessoas para reter as pessoas acima da média, e você precisa cobrar delas resultados acima da média. Esse é o caminho. O processo seletivo e tudo mais, que é extremamente importante, ele vem sobre essa consciência. Agora, se o cara quer o baratinho, não, é muito caro, eu quero o baratinho. Aí às vezes o cara tá comprando, sei lá, o cara é R$3.000, esse cara acima da média. O baratinho é R$2.500, ele se amarra por esses R$500. Sim. Mas esses R$500, o outro ia produzir talvez 20, 30, 50 mil reais a mais. E aí eu digo que tem um passo da consciência, que é uma questão comportamental do próprio líder, do próprio gestor. Né? Porque ele não era para querer o baratinho. Aliás, ele era para querer o barato, mas o barato não é o menor salário. É o que gera o maior resultado. Sim. Esse é o barato. Não é o menor salário. Se você, de graça pode ser caro. É verdade. E assim, existem estratégias também, né? Porque a gente entrega salário direto, mas existem outros tipos de entrega que aí... Achei muito legal a tua fala, que se eu quero um time de alta performance, eu também tenho que ser um líder de alta performance. Então, quanto que eu estou disposto e o quanto eu sou capaz de desenvolver também essas pessoas? Porque quando a gente olha para o mercado também, Pedro, tem uma legião de pessoas que estão doidas por uma oportunidade, estão doidas por um ambiente que seja saudável do ponto de vista de estou sendo apresentada a conhecimentos, esse conhecimento faz sentido, o resultado que a empresa quer é o que eu quero também, né? Poxa, se eu estou entregando um resultado bom e eu sou recompensado por isso, eu quero dar mais resultado bom, né? Então, muitas vezes, não precisa também ter um salário de contratação tão alta, mas existe um processo de crescimento, de ganha-ganha para todo mundo. Ele só precisa né? ser acima da média, né? Daquele mercado. Isso, né? Isso. Então, muitas vezes, e aí dando até um suspiro aí para quem estiver assistindo, preocupado, eita, vou ter que já começar com uma bala muito pesada. Às vezes nem é tanta. A gente consegue fazer um salário de contratação menor e fazer a pessoa enxergar que ali é um local que ela vai se transformar, né? E aí não é papo, né? E aí tem que ter realmente essas estratégias, esses desenvolvimentos para a pessoa ver que pode ser um local de transformação, pode ser um local de aprendizado e que de fato seja. E aí sim, essa pessoa passa a ter os resultados dela, que é o resultado que a empresa quer e todo mundo sai ganhando nessa história, né? Eu vou te dar um exemplo, Cecília. Para quem não sabe, né, nesse episódio nós não apresentamos, mas a Cecília hoje, ela é head da parte de recursos humanos da Soul Energy, né? Inclusive, um abraço para a Soul Energy, apoiadora aqui do nosso podcast. E no mercado, não sei se você sabe, Cecília, o meu primeiro contato com o mercado direto de energia solar foi por um processo da Soul Energy, né? E hoje eu dou treinamento pela Soul Energy, inclusive com o seu apoio, né? Sua visão. E nesse final de semana eu estava dando um treinamento e eu fiz era um treinamento comercial, Sérgio, e eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal. Tem um determinado momento a gente estava discutindo funil de vendas e eu perguntei o seguinte: vocês sabiam que nesse exato momento vocês estão no funil de vendas? E vocês sabem em qual etapa do funil de vendas vocês estão? Algumas pessoas pararam e disseram assim: vale, meu Deus, realmente eu estou no funil de vendas. E elas não tinham percebido que era a etapa do relacionamento, né? Mas, só linkando com o que eu queria dizer, lá no iniciozinho desse mercado, que eu estava começando a ter esse contato, eu conheci uma pessoa que acabou trabalhando comigo, ela me ajudou a construir a base do Instituto Solar, mas ela sonhava em trabalhar na Soul Energy.
E nem era essa Soul Energy que a gente conhece hoje, né? Era uma Soul Energy pequenininha, em transição de modelo de negócio e tudo mais, mas ela passava uma mensagem para aquele público de uma determinada cultura, um determinado jeito de ser, né? Que talvez não era o mesmo em outras empresas. Com certeza, como todo negócio, com seus altos e baixos, com seus pontos positivos e defeitos, mas ela era apaixonada pelaquele formato e ela dizia assim, eu vou trabalhar nessa empresa. Aí eu, vai não, tu tem que ficar aqui comigo. E aí, um determinado momento, ela foi para a Soul Energy, inclusive ainda está, e eu acho legal que empresas, elas passam essa mensagem, eu acho que até subliminar, né? Porque ninguém dizia nada nos holofotes, não tinha uma propaganda, mas o que ela sentia, o que ela ouvia, fazia ela desejar aquilo. Mas isso é uma ciência já, viu, Pedro? O nome é Employee Brand. Então, isso tem que ser estratégico. Por isso que eu sou apaixonada por gestão, por estratégia, por negócio, porque a gente não pode ter essa ilusão de que é só contratar, é só divulgar ali uma vaga. Eu mesma, tu está falando aí da tua história de vida, Cecília, eu já participei de um processo seletivo porque eu me encantei com a forma que a vaga estava divulgada. A gente abre muitas vezes LinkedIn, é tudo tão igual, é tudo tão padronizado, frio, né? Eu lembro que essa seleção que eu participei, eu não tomo café, né? Mas, assim, temos muitos cafés, inclusive gostamos de conversar nos cafés. Eu disse, gente, o que é isso aqui? Essa empresa, você já faz uma inferência de cultura, você já faz uma inferência de comunicação, você já faz... Então, eu fui participar dessa seleção, né? Não fiquei na empresa, sou amiga dos caras até hoje, assim, eu acho que a gente nunca perde a oportunidade. Se eles estiverem me ouvindo, eles sabem quem são, o mercado tem nada a ver de energia, né? Criei um relacionamento com essas pessoas e parece, assim, até história para ficar bonito, mas não é, né? O meu filho hoje me mandou uma mensagem, eu já tenho um filho no mercado de trabalho, dizendo assim, mãe, tu conhece alguém dessa empresa aqui? Aí eu comecei a rir. Aí eu disse, por quê? Ele viu uma vaga lá, achei super bacana. Eu disse, hoje à noite a gente conversa, eu conheço só o dono. Né? Então, olha como é bacana isso, né? E quando a gente pensa hoje numa coisa que é extremamente relevante se falar, né? Essas interações geracionais. O meu filho foi afetado por uma vaga de uma empresa que eu fui afetado um dia desse. Né? E o quanto as empresas também estão conseguindo se comunicar com esses diversos públicos, né? O quanto as empresas estão usando uma estratégia para isso, porque para ter alta performance, a gente vê essa importância da diversidade, né? Dos backgrounds diferentes, de olhares diferentes, porque o que está sobressaltando é o perfil comportamental, né? Você falou aí da Soul Energy, eu vou pegar esse gancho, né? Quando eu cheguei na Soul, há 2 anos e meio atrás, na verdade, na minha entrevista, o papo já era assim, rapaz, como é que a gente contrata... lá a conversa era muito assim, como é que a gente contrata vendedor de alta performance, né? A minha entrevista foi uma graça, Sérgio, que eu fui para conversar meia hora e fiquei 4 horas lá, né? E aí a gente foi construindo isso, esse perfil comportamental, justamente porque não dava para começar pagando muito alto. E, ao mesmo tempo, a gente precisava de pessoas que entendessem que é um segmento que ainda é muito novo, né? A gente estava conversando aqui no bastidor também, né? Até nas entrevistas, a gente ainda sente, quando a gente fala, a gente é uma empresa de energia solar, a gente trabalha com kit fotovoltaico, a pessoa até querendo mostrar a dominância do assunto, envolve a eólica, faz uma confusão, porque o mercado ainda não conhece, né? Quando a gente fala kit fotovoltaico, a pessoa fica, meu Deus, o que é isso, né? Então, é um mercado novo, é um mercado que já tem um apelo de propósito que eu acho muito bacana. Outra coisa que eu vejo muito nos processos seletivos, as pessoas falam assim, eu quero trabalhar numa empresa que é boa, né, para o meio ambiente. Isso está ligado ao Employee Brand que tu falou, Sim. né? Então, poxa, se no final das contas eu tenho 2 posições me chamando parecida, eu quero ir para uma que está mais conectada com os meus valores. Não é só tempo por salário, né? Tempo por tempo, você já vai estar saindo de casa para um canto ou para outro. Salário, de repente, salários iniciais são muito parecidos, mas eu quero vislumbrar um ali que eu consiga atingir os meus propósitos. E se eu quero ter uma alta performance, eu vou procurar ambientes que me entreguem alta performance. Total. Eu vou direcionar uma pergunta para o Sérgio, que
pegando a tua bagagem de especialista em perfis comportamentais, como que a gente vai linkar o desenho da vaga, e aí a gente já entra naquele segundo bloco, né? Como que a gente vai linkar aquele super-homem, né? Aquela mulher maravilha que eu desenhei lá na vaga com o perfil comportamental ideal. Mas é óbvio, para você que está nos acompanhando aí, para te dar essa resposta, você vai ter que pagar o pedágio. Nosso pedágio é muito baratinho, viu, pessoal? É só clicar no botão de compartilhar, para você que está nos acompanhando aí pela internet. Clica no botãozinho de compartilhar, manda para 2 grupos teu aí no WhatsApp e comenta aqui embaixo. Pedágio tá pago, tá bom? Segura aí, eu vou trazer essa resposta depois do intervalo. A gente volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com a presença de Cecília Vieira e de Sérgio Frota falando sobre equipes de alta performance. E como prometido, acho que está na hora da gente começar a linkar do ponto de vista mais prático. Tudo começa na contratação para a gente montar uma equipe de alta performance. E eu percebo que alinhar o perfil com a vaga e muitas vezes até com a cultura da empresa é importante. Mas será que só isso é suficiente? E eu queria que a gente entrasse nesse papo agora. Pois é, como você tinha deixado a pergunta aí antes do intervalo, na verdade, assim, o recrutamento e seleção, ele é um processo fundamental para todo o resto, né? Harvard tem estudos que dizem que 80% do turnover mundial foi erro na contratação. Ou seja, 20% foi o cara que foi transferido, que não conseguiu, morreu, alguma coisa. 80% foi erro lá na contratação. E aí chega o Ministério do Trabalho e fala que 35% o turnover médio no Brasil é 35%. Ou seja, uma empresa de 100 pessoas, em média no Brasil, troca 35. E Harvard disse o seguinte, desses 35, 28 foram erro lá no recrutamento e seleção, para vocês verem como isso é sério e como às vezes a gente dá pouca importância para isso. Por isso que eu falei daquela questão da mentalidade antes de chegar nesse processo. Uhum. O perfil comportamental, ele não é a única coisa, ele é mais uma coisa importante dentro do processo de recrutamento, no meu ver. Mas como eu faço para definir? Na verdade, eu tenho que olhar primeiro para algumas coisas internas. Primeiro, para o cargo. O que que esse cargo faz? As pessoas chegam assim para mim, Sérgio, me fala aí qual é o melhor perfil para vendedor. Não existe o melhor perfil para vendedor. O que é que esse vendedor vai fazer na sua empresa? Qual é a cultura da tua empresa? É uma empresa mais de vanguarda? É uma empresa mais conservadora? O ambiente é mais dinâmico? Existe ou é um ambiente mais estável? Então, todas essas questões, primeiras precisam ser respondidas para eu depois olhar para a vaga. E olhar para a vaga é olhar para a rotina da vaga. Cara, esse cara vai responder e-mails, esse cara vai ter que mandar relatórios, ele vai elaborar, ele vai treinar pessoas. O que é que ele vai fazer? E aí eu elenco tudo que tem na vaga. Quando eu entendo a cultura da empresa, quando eu entendo o que eu preciso para a vaga, eu não estou olhando para alguém específico. Eu estou olhando para as necessidades que a empresa tem de alinhar a cultura com alguém que tenha essas competências, essas habilidades. Só a partir daí é que eu vou poder agora definir quem é que eu preciso.
Eu estava falando aqui até no bastidor, né, que eu penso muito com aquela caixinha, que quem tem criança, já teve criança, já comprou aquela caixinha de brinquedo, que encaixa o triângulo, o quadradinho e tal. Não adianta você ir no mercado buscar o melhor triângulo, se a peça que você precisa é um quadrado, podia ser até um quadrado pequeno. Então o que você precisa primeiro é saber qual é a peça que eu preciso. Depois que isso está bem claro, do ponto de vista de soft skills, de hard skills, de comportamento, de alinhamento cultural, que é pouco utilizado na maioria das empresas, já tem empresas, já vejo a Sol que é cultura, quando ela me disse que foi fazer uma entrevista de 30 minutos e ficou 4 horas, você já vê que a cultura é diferente. A cultura sobre pessoas é diferente, entende? Então, a cultura sobre pessoas, porque cultura não é certo ou errado, mas é aquela cultura que precisa encaixar e trazer aquela pessoa que se identifica, né? Na minha casa, a cultura é todo mundo almoçar junto. Pode ser que na sua, quem chegar, a comida estiver pronta, cada um come. Qual é o certo e errado? Não sei, mas se eu chegar na tua casa, eu vou estranhar. Que eu chegar lá, não tem todo mundo para almoçar junto. Se você chegar na minha casa, você vai estranhar. Poxa, eu tô morrendo de fome, a comida já tá pronta, tem que esperar todo mundo. Entende? Não tem certo e errado. Mas Peter Drucker fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se a tua cultura não for forte, não for alinhada, vai ser devorado. Então, a primeira coisa é conseguir, respondendo a tua pergunta, identificar esses fatores culturais, de mercado. Como é que tá? Eu estou defendendo a minha posição de mercado? Eu agora quero crescer, aumentar meu market share. Então, tudo isso vai fazer diferença. E agora, olho para a vaga. Aí sim eu posso ver quais são as competências. Eu quero alguém mais ousado, eu quero alguém mais racional, mais relacional. Aí eu vou começar a montar esse quebra-cabeça que geralmente os líderes não querem se envolver, eles querem lá que o RH, cara, eu quero uma pessoa para essa vaga, traz o melhor, mais barato e tal, e às vezes não se envolve com o processo, né? Se você for olhar, aí você vai ler Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, que deixou muita de ensinamentos, esses caras se envolviam muito com contratação, porque eles sabiam a importância disso, e você vê, o Jorge Paulo Lemann fala que 40% do tempo dele, que ele trabalha com altos executivos, né, não é nas operações, mas na parte, pelo menos, tática e estratégia da empresa, 40% do tempo dele dedicado ao recrutamento e seleção de pessoas, identificar talentos, olha a importância que isso tem. Porque você pode ter o melhor ponto, a melhor tecnologia, você pode ter tudo. Se você não tem as melhores pessoas, a coisa não roda. E você pode faltar tudo. Se você tiver um time engajado, aculturado, eles vão fazer acontecer. Eles vão fazer acontecer. Então alinhar a cultura, perfil de vaga, aí você começa, cara, essa pessoa aqui precisa ser uma pessoa, eu trabalho com algo que eu preciso dar início, meio e fim, eu preciso de uma pessoa mais de planejamento. E não querer uma pessoa, um super-herói, que eu nem sei se esse super-herói vai ter uns superpoderes para aquela vaga. Né? De repente eu preciso de alguém que tenha raio-x e o cara voa, mas não vai servir nada, porque o que eu precisava era raio-x. E é engraçado, assim, eu concordo muito com a tua fala, Sérgio, quando a gente fala de cultura, o que é, né, essa cultura também? Porque muitas vezes as pessoas falam de uma cultura que será que é isso que está acontecendo na prática, né? Poxa, eu quero esse cara que seja super analítico. Tu tá disposto a ouvir essas análises, a sentar com ele e analisar, né? Pegando a deixa aí do Sérgio, né? Se for para se envolver num processo mais operacional, eu também gosto dessa dica de se envolver no recrutamento e seleção. Porque muitas vezes até tu tá querendo um quadrado, né? Mas na hora, quem é que vai estar conduzindo esse quadrado? Esse olhar, ele faz toda a diferença. Eu já passei por uma situação, Pedro, que eu recebi uma lista, uma vez, de desligamentos, né? Eu, enquanto RH, recebi uma lista de desligamentos. Eu tomei um susto. Isso foi uma situação até recente. Eu disse, poxa, essas pessoas acabaram de entrar. Será que eu estou com um problema no meu recrutamento, né? Vamos se envolver mais. Senta com o gestor da área e o gestor tem toda a autonomia para desligar. Mas vamos tentar entender, porque a gente pode propor melhorias no nosso processo de recrutamento e seleção. Foi muito rico isso, a gente acabou gerando um monte de aprendizado, porque na lista tinha assim, fulano fala demais, cicrano fala muito pouco. Eu disse, ótimo, vamos tentar medir aqui o tanto que a pessoa fala. Quando eu estou falando isso em tom de brincadeira, mas é real, porque eu preciso entender o que é que o gestor precisa. Será que ele sabe? Né? Será que esse que está falando demais não está falando o que eu preciso ouvir? Eu não estou com tempo de ouvir? Ou será que o que está falando de menos não é o perfil que... mande, o que você mandar eu estou fazendo. Será que isso é alta performance? Né? Qual é esse meio do caminho? A gente pegou esse exemplo que chega a ser engraçado
para gerar processo de aprendizado, né? Justamente para poder tentar trazer essa consciência anterior. Quando você está buscando uma pessoa, você está buscando o quê? Porque é até difícil medir o que é falar de mais e falar de menos, né? Mas se você está querendo atender as tuas expectativas, trabalhar com a pessoa do jeito que você gosta, Sim. ou de trabalhar com a melhor pessoa para os melhores resultados da empresa. Porque eu também preciso me desenvolver como líder, né? Eu também preciso flexibilizar e entender qual é a nossa tendência. Existe um conceito chamado homofilia, que é do ser humano, algo intrínseco do ser humano, que é a nossa capacidade de nos identificar com os iguais. Então é comum o líder querer e se conseguir se dar bem com alguém que se parece com ele. E aquela pessoa que é diferente, ele cria resistência. Uhum. Mas na verdade essa resistência só está expressando o grau de inflexibilidade dele. Porque se ele entende, cara, esse cara não é do meu jeito, mas é o que eu preciso para fazer o melhor resultado, exatamente porque não é do meu jeito, porque ele me complementa em coisas que eu não sou o super-herói, mas ele tem os poderes que eu preciso, isso é que é o trabalho que eu digo que precisa uma mentalidade empresarial vencedora. Quando eu falo líder, eu não estou falando só o dono da empresa, mas é qualquer pessoa dentro da organização que tem uma posição onde ele está liderando pessoas. E ele precisa, eu digo, se você não entende pessoas, você não entende nada, porque eu não entendo de nada do negócio de energia. Eu sou um leigo. Mas eu tenho certeza que se eu for contratado hoje lá pela Sol Energy, em 30 dias, com a minha dedicação e eu vou aprender tudo o que eu preciso para gerar um bom resultado. Uhum. Então, tecnicamente, você resolve muito rápido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, um treinamento técnico. Sim. Mas comportalmente, mudar a estrutura da pessoa, isso é muito difícil. Leva Então, anos, né? talvez não vá conseguir, porque você imagina que o meu natural é assim, vocês querem que eu seja assim, eu até consigo num primeiro momento entregar, mas daqui a pouco vai doer as costas, vai ficar, e aí eu começo a performar, porque eu sou responsável ao longo do tempo, cara, o Sérgio deve estar com algum problema, o cara chegou aqui, dava tanto resultado, não dá mais, cansa, gera energia, sei quem você não é. Por isso que é muito melhor você apostar no comportamento e desenvolver tecnicamente do que o contrário. Sim. Só que qual é o padrão? Claro que tem exceções. Eu contrato pelo currículo, que nenhum se diferencia, as entrevistas são muito parecidas uma da outra, as respostas, e eu, no final, escolho pelo fim, eu gostei mais desse. Gostei mais desse, não tem nenhuma ciência por trás, muitas vezes, ou tem um disque, porque não, acho que o vendedor deve ser DI, ou deve ser DI e tal, e bota lá, não entende, não usa esse conhecimento no dia a dia da gestão, e aí demora, fica mais tempo do que deveria. Eu falo que o principal ativo são as pessoas certas, mas o principal passivo são as pessoas erradas, e o que é que acontece? Muitos dos empresários, talvez eu esteja falando com você, muitos gestores, o teu problema não é não ter a pessoa certa, é ficar mais tempo do que deveria com a pessoa errada. E quando eu falo pessoa errada, eu não estou falando de valores, de caráter, eu estou falando do encaixe. Sim. A pessoa que poderia ser nota 9, nota 10 naquela posição, você está com 6. E está querendo um resultado e cobrando e gastando muito esforço operacional, criando políticas de pessoas, de recompensas para tentar tirar comportamentos bons de pessoas ruins. Não vai conseguir. E aí, Sérgio, tu tá já partindo de uma premissa de um líder engajado, né? Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui de cultura, que eu falei há pouco também, a gente fala muito de cultura da empresa. Só que a empresa está dentro de uma cultura também. Se a gente for falar aqui, Ceará, Nordeste, né? E sempre pensando nessa questão da cultura e a visão de líder, o que a gente escuta muito? Ah, mexer com gente é difícil demais. Não, eu prefiro trabalhar com máquina do que... Não é que seja... Eu particularmente gosto, já vi que o Sérgio gosta também. Só que isso torna as pessoas distantes desse desafio, né? Sim. Então, muitas vezes, é como se fosse, quase como se fosse assim, não, gente, é complicado demais, vamos aqui resolver outro assunto. Mas é isso que ganha o game, né? Total. É saber fazer o time jogar que vai minimizar esses outros problemas, né? Quanto mais, tem um gráfico que eu gosto muito de utilizar quando eu estou em reunião com lideranças, que mostra que quanto mais você cresce na liderança, mais você se afasta do conhecimento técnico, porque você tem que ter lá os seus técnicos, né? E mais você está envolvido a fatores comportamentais. O melhor exemplo que eu gosto de tratar, que acho que todo mundo aí vai conseguir enxergar, é o técnico de futebol, né? Ele fica do lado de fora do campo, ele precisa fazer com que o gol aconteça e se defender dos gols, né? Ele nem entra no campo, mas ele está ali vendo o papel de cada um e fazendo as jogadas, as substituições, né? Então, enquanto a gente
ficar nessa cultura, reproduzindo esses discursos de que, gente, é difícil, é melhor nem me envolver, a gente está muito distante dos resultados de alta performance. E eu acho interessante quando se fala, o tema aqui é time, né? Time de alta performance. E é interessante que às vezes um time performa em alta performance, mesmo os seus indivíduos não sendo pessoas Sim. excepcionais, né? Às vezes, pelo jeito que você monta, que nem vamos falar de futebol, né? Às vezes o pessoal fala, o Neymar é incrível e tal. Às vezes um jogo sem o Neymar, aquele time que estava, vamos colocar aqui, um pouquinho abaixo da média do Neymar, vai performar muito melhor. Aí lembra muito aqueles filmes de sessão da tarde, né? Que Sim. fica ali um treinador com os underdogs, né? Uhum. Aqueles... Cada um ali parece uma pedra virada, não tinha muita... Não parecia ter característica de sucesso, mas com um bom treinador, né? Com um bom direcionamento, o time consegue performar no final do dia. Isso. Eu tenho um exemplo de um amigo, eu acho muito interessante, ele trabalha no mercado, quero até trazer como exemplo mais para frente, que é de cobrança, aquele setor de cobrança, call center e tudo mais, que ele estava compartilhando comigo, que ele teve uma situação recente, né? Deixou ele muito chateado na empresa. Ele é um cara que está sempre performando com o time, então ele consegue liderar bem, consegue treinar bem, e ele consegue fazer todo mundo bater a meta. Outro dia eu descobri que ele estava carregando 70% da meta sozinho da empresa. E tinha, sei lá, 10. Ou seja, os outros 9 estão levando 30 e o cara 70. E aí olha o que a empresa fez com ele mais de uma vez, né, ao longo dos anos. Tu que se garante, muda aqui o teu time completamente, toma aqui os ruins, entre aspas, né, toma aqui os não performando, os que não estão performando, e dá um jeito deles performarem. Só que não combinava com ele, tipo assim, quando tu faz isso, tu vai tirar as comissões do cara, a performance, ele tem que começar do zero. E é interessante esse caso, porque ele pegava um pessoal que estava até próximo de ser demitido por falta de performance, e o formato dele trabalhar fazia com que aquele time de underdogs também voltasse a performar. Sim. E aí a empresa ficou, peraí, tem alguma coisa diferente aqui nesse cara. Ele pega o pessoal de equipes que não estão performando, a gente acha que vai complicar a vida dele, ele com 1, 2, 3 meses ele consegue reverter a situação e aquele passa a ser o novo time de alta performance da empresa, e quem foi tirado dele não performa mais do mesmo jeito quando vai para o outro líder. E aí tem essa questão do técnico, né? Às vezes o time, individualmente, não tem nada especial. Mas o técnico entendendo, e aí eu percebo nas minhas conversas com ele, que ele não sabe, mas ele é um exímio especialista em pessoas. Pois é, e tu falou isso aí, pegando a fala da Cecília também, eu estou sempre trazendo para o papel da liderança, mesmo sendo o tema recrutamento e seleção, porque é isso, a gente tem que entender que o segredo está nos líderes. O segredo está nos líderes. E se você não entende de pessoas, você não vai entender de nada, você vai entender. E existem habilidades, as pessoas focam muito em gestão. E é importante, o negócio de toda empresa é gestão. Só que gestão é sobre o negócio. Indicadores, metas, resultados, pessoas é liderança. E são habilidades diferentes. Tem gente que tem muita habilidade de liderança, como esse teu amigo, naturalmente, pelo que tu me falou, e às vezes o cara não é tão bom gestor. Sim. E às vezes o cara é um excelente gestor e não é tão bom em liderança. E esse é o desafio de como eu desenvolver essas duas habilidades, pelo menos para atender o que a empresa, o que a área da empresa precisa de mim. Então você não vai conseguir nenhum resultado maior do que o seu desenvolvimento pessoal. Pode ser o time que lhe entregar. E muito dos gaps dentro das empresas está na liderança. Dificuldade aí o cara muda, o cara que é dentro da empresa, ele gostaria de sair daquele lugar porque ele queria ser liderado pelo outro. E porque você vai lá, o líder, a forma como ele conduz, está buscando resultado, o cara, poxa vida, bom era se aqui fosse o cicrano. Se tiver dois líderes na mesma área, então, geralmente, e você vai ver por quê. Porque a habilidade de pessoas é que faz as pessoas liderarem. É o cara que vem de uma visão clara, é o cara que traz o time, o cara que consegue mexer com a química interna das pessoas, com as emoções, dar proposta, o que elas fazem no dia a dia, porque tecnicamente eles já sabem, as pessoas olham muito para uma componente técnica do trabalho, mas tem uma componente comportamental, porque o cara esforçado, que tá lá querendo e não tecnicamente, às vezes gera mais resultado que o cara que sabe tudo, mas é os empurrão pro cara fazer. Os dois são ruins,
Porque o esforçado também exige um nível, o que você precisa desenvolver as duas componentes nessa matriz aí, que é o comportamento, a atitude, estrutura emocional, engajamento, com as questões técnicas, o conhecimento e a habilidade para fazer aquilo que eles lá no RH chamam de chá, né? Conhecimento, habilidades, atitude, eu ainda falo o caráter, que é os valores alinhados da empresa, né? Eu chamo de CHAC, né? Então, trabalhar o CHAC. Isso é muito importante, porque sem isso, você pode fazer o melhor processo de recrutamento e seleção, você pode trazer as peças certas para o lugar, ela não vai acontecer. E o futebol, como a Cecília trouxe, é um exemplo disso. Às vezes você mudou o técnico, as mesmas peças rendem de outra maneira. As mesmas peças, porque o cara consegue potencializar individualmente, mas ele também começa a entender aquilo que ela tinha falado. Às vezes é quem eu vou lidar, a linguagem do líder com o liderado e entre os liderados também muda o ambiente, né? Porque um time que é conectado emocionalmente, e às vezes você faz rituais simples numa empresa que você conecta as pessoas emocionalmente, mas se as pessoas elas são desconectadas, têm objetivos comuns, mas tem que bater meta, o objetivo é só meta, e elas focam na meta, tá faltando 200 mil para tua meta, não foca no comportamento. Cara, só falta 200 mil, cara, só falta 150, isso não gera resultado, você não tem controle sobre o resultado, nenhum gestor tem um controle sobre o resultado, basta uma chuvinha, mudou tudo. O que é que você tem controle? Sobre o comportamento. Está cumprindo a rotina de excelência, está fazendo a quantidade de ligações que tem que fazer, está melhorando a tua abordagem. Aqui eu vou fazer escuta, cara, vamos treinar aqui mais fechamento. Então eu vou no comportamento, que a consequência vai ser a meta. Mas onde é que eu lidero? No comportamento. Nas pessoas eu lidero no comportamento, eu não lidero no indicador. E é onde é que muitos botam esforço? No indicador. Bora, tá faltando tanto. Cara, você não vai mudar isso. Você gera uma ansiedade, né? Assim como a questão da marca, né? Do brand da marca para atrair, existe também aquela coisa de você entender que a felicidade das pessoas com que elas fazem não é não ter pressão, mas elas precisam ter uma ciência da felicidade hoje que fala como você conduzir times para alta performance e as pessoas precisam estar felizes, mesmo estando pressionadas. Pressionadas no sentido de ser esticadas, né? Quando eu boto uma meta desafiadora para ti, o meu objetivo não é que você não bata a meta, é que eu acredito, isso para quem tem uma mentalidade empresária vencedora, eu acredito tanto em você que eu vou te dar suporte e apoio para a gente chegar lá. Eu tenho certeza que você consegue. Pode ser que você não consiga esse mês, mas se você não conseguir, você chegou mais longe do que você achava que chegaria. E esse é o papel do grande líder. E aí outro paradigma que a gente já está deixando aqui para os ouvintes, Pedro, é o que é que eu avalio um líder? Existe uma tendência, né, não sei se o colega concorda, né, de a gente achar que o líder bom é aquele líder enérgico, né, super comunicativo, né? A gente às vezes entra numa sala, tem uma pessoa mais falante, a gente já, opa, essa pessoa aqui é que, né, que tem uma liderança forte. E aí eu lembrei de um livro que o nome é O Poder dos Quietos. Às vezes é um bem quietinho, mas tá fazendo o feijãozinho com arroz dele bem direitinho. E qual é o feijão com arroz de uma liderança? É desenvolver pessoas. Então, não é sobre a gente buscar o perfil de dominância que vai dar certo, não. Às vezes tem um perfil de conformidade, mas que entendeu esse papel de desenvolver pessoas e faz bem, que ele vale muito mais do que aquele showman, do que aquela pessoa cheia de energia que quando você espreme, cadê a alta performance, né? Então, esse livro, O Poder dos Quietos, também é bem bacana. O Jim Collins, que é um grande consultor americano, dos maiores, que faz para grandes empresas, ele fala exatamente isso. Ele não traz opinião, ele mapeia, né, os grandes líderes, ele chama dos 10X, né, que são os caras que conseguem desempenho 10 vezes mais do que a média, ou 5X, né, tem outra teoria lá do ML5, que é o Management Leadership 5, que é o líder nível 5. E ele mapeou os maiores CEOs, são reservados e quietos. Sim. Não gostam dos holofotes, mas entendem que os resultados dependem dele. Quando o resultado é bom, foi o time. Quando o problema foi ele. E esse cara não gosta do holofote, mas ele é muito comprometido com o resultado. Sim. Mas eles são reservados e quietos. E se você for olhar, pode pegar e estudar aí as grandes CEOs, muitos do mercado mundial, você vai ver que esses caras, é o cara formado em história, em psicologia. É um cara que tem a formação técnica de gestão, ele aprendeu no caminho, mas é um cara que entende e gosta de pessoas. Nós falamos de perfil comportamental, falamos de seleção, e agora vamos falar de uma forma bem resumida e muito prática de formação, né? Temos aqui o perfil, temos a contratação,
Mas beleza, depois que esse cara entra, o que é que eu faço? A Cecília já deu uma prévia que não adianta só mandar ele fazer ali um cursinho que apareceu, vai ali, vai nesse evento. O que é então que eu preciso fazer para montar essa equipe de alta performance em termos de treinamento? Idealmente tem que existir uma jornada. Essa jornada é só num período de 3 meses, de 1 ano, é a vida toda. Toda sexta-feira tem que ter um curso. O que tende a fazer uma equipe de alta performance no médio a longo prazo? Quer começar? Eu começo? Pode começar, eu posso começar, tanto faz. A gente estava conversando no bastidor, né? Então, vou dar a oportunidade dos ouvintes também de ouvirem isso, né? Quando eu estava te esperando, eu joguei no chat GPT. Como construir um time como construir um plano de desenvolvimento, e foi uma conversa legal com o chat GPT, né? Consegui programas completos, cards para mandar no WhatsApp, várias dicas. O chat GPT ainda colocou assim, as soft skills a gente tem que desenvolver SSS e você desenvolve assim, assim, assim. Então, dá quase para dizer assim, vixe, então não precisa mais de consultoria, não precisa mais de área de treinamento, né? É mentira, né? A verdade é que precisa. Por quê? Né? Qual foi a reflexão que eu tirei disso? Pedro, tem muita coisa sendo oferecida. O ChatGPT está dando isso na mão. Consultoria de tudo no mundo está aí, né? Gente dando treinamento dos mais diversos conteúdos, várias plataformas. Ainda acho que dá para ter mais, E não né? resolve. E não resolve, né? Volta muito para o que a gente está conversando aqui em seleção, né? Tem aquela falácia, né? Aquele dado cultural de que trabalhar com pessoas é difíceis. Eu gosto de olhar pela perspectiva de que é ótimo, porque é muito desafiador, né? E nunca está completo. Então, se eu vou pensar que eu vou colocar uma pessoa para dentro de casa e eu estou investindo no perfil comportamental, de cara eu já tenho aí um monte de conteúdo técnico para entregar para ela. De cara, a gente já falou aqui de cultura. Eu tenho que aculturar essa pessoa dentro da minha empresa, porque ele pode ter sido o número 1 do meu maior concorrente. Se eu não tiver esse processo de aculturação, a chance dele não performar na minha é enorme, né? Você falou aí de 3 meses, eu lembrei muito de processo de onboarding. Já me perguntaram, quantos dias são teu onboarding? E eu adoro responder, depende, né? Eu já trabalhei numa empresa que a gente mapeou um processo de onboard que precisava de 30 dias. Já tive onboard de 15, de 20. Já tive onboard que fica aqueles 20 dias com o RH, mas o processo de onboard, ele é depois, até quando ele está na área já entregando o resultado, né? E o que é isso? Depende. Depende do perfil, depende da posição que ele está, depende do tipo de mercado que ele está. Vou puxar de novo aqui a sardinha para o mercado que eu estou hoje, né? O mercado solar é um mercado muito jovem, né? Muita gente ainda não conhece. Eu contrato time de vendedor e isso é real, tá? A gente faz turmas de 20 pessoas, contrata 20 vendedores, né, simultaneamente. Eu tenho 1, 2 que vêm do mercado. Quando a gente vê, assim, a pessoa não sabe o que é uma placa, não sabe o que é um inversor, né? No geral, quem não é desse mercado, pensa que um sistema de geração de energia solar é botar uma placa em cima de um telhado. Se fosse só isso, né, Pedro? Tudo que tem envolvido ali. Então, eu preciso ensinar desde o básico para essa pessoa que chega. E aí entra um outro desafio que eu adoro, né? Eu trago uma pessoa que é do mercado, que já vendeu, que conhece diversos tipos de produto e coloco junto com o que não sabe nem o que é uma placa e um inversor, né? Isso mostra uma nova tendência que a gente vê, que eu particularmente gosto, né? De que não dá para ter formações padronizadas. Eu preciso customizar para o público que eu tenho ali, né? E aí entra os padrões comportamentais também. Quando eu tenho ali um time que é mais analítico, um time que é mais agressivo, digamos assim, né? Para quem que eu vou colocar cada um desses? Para que supervisor? Para que time? Né? Então, eu tenho que ter uma leitura de time, para onde vai esse novato e criar um programa de formação encaixando esse quebra-cabeça Dentro todinho. do time, inclusive. Então, não é uma receita que se encontra pronta, não é sempre a mesma. Cada turma que vem, a gente tem que voltar para qual é a estratégia que vai funcionar ali, né? A gente teve momentos de processos de onboard com RH bem maior, depois para outros... E a gente vai testando modelos, né? Uma coisa que eu acho muito bacana desse novo momento que o mercado em geral tá,
é não se conformar com esses modelos prontos. É a gente fazer viu que deu certo e dar um outro salto, né? Sim. Um dado que é interessante nesses períodos de contratação que a gente teve, antes a gente contratava uma pessoa com base só no perfil comportamental, fazia lá um onboard X dele e aí ia para a vida real. Ele levava 11 meses para chegar numa métrica importante para a gente, né? Rampagem, então, né? Tinha um valor lá X que a gente precisava que essa pessoa começasse a compor de faturamento, né? E aí, qual foi o desafio que a gente assumiu? Como é que a gente diminui essa rampagem? Qual é a estratégia? E aí, testamos alguns modelos e isso tem diminuído, mas eu tenho certeza que não vai chegar no ponto que apertei um botão e funcionou. Isso não vai acontecer. E aí, volta de novo a todas essas metodologias, estratégias, visão de liderança, botar tudo isso aí na mesa e montar o programa certo para o time e para as pessoas. Né? Eu acredito muito nisso também, sabe? Eu acho que tem... eu divido em fases. Tem uma fase proativa, que é aquela que o meu recrutamento e seleção rigoroso. Depois disso, eu preciso aculturar. E aculturar é trazer... Como é que são as reuniões na minha empresa? O cara participou de um processo. Eu tenho reuniões que são ritualísticas, todo dia um ritual. Eu tenho reuniões deliberativas. Como é comunicado? As pessoas recebem pelo e-mail, como é que são as normas e procedimentos aqui da empresa? Como é que você deve vir vestido, né? Às vezes a pessoa, poxa, como é que a pessoa vem com a roupa dessa? Você disse qual era a roupa que ela tinha que vir? Como ela tinha que vir? Porque às vezes os valores, o padrão, a cultura que ela estava inserida era outra. E não tinha problema. Então, essa aculturação, que as pessoas querem recrutamento e seleção e acham que as pessoas estão prontas para ir para a operação. E não estão. Eu tenho que fazer esse programa de aculturamento e depois um programa avançado de treinamento. Treinamento na função, nos processos, nos sistemas e o treinamento avançado naquilo que ele precisa. Só que essa parte do treinamento ela não acaba nunca. Porque é muito caro você não treinar seu time. Onde as pessoas acham que estão economizando. Sim. E infelizmente elas... A partir do recrutamento e seleção, geralmente dei muito treinamento técnico e negligencio o comportamental. Um treinamento de inteligência emocional, algumas coisas. E às vezes aquela pessoa que ela estava precisando, quando você bota numa matriz entre conhecimento e habilidade técnica e comportamento, ela é excelente aqui, o problema dela é aqui. E não adianta dar um treinamento técnico. E aí as pessoas estão continuando, apareceu vamos botar no fulano lá. Cara, ele não precisa mais desse treinamento, ele precisa de um outro tipo de treinamento ou de um outro tipo de política de reconhecimento, de promoção, de alguma coisa que eu trabalho o emocional dele. E esse é o desenvolvimento do líder. Então, depois dessa fase proativa, onde eu recrutei, selecionei, aculturei, treinei, ele vai lá para a operação. Agora não é eu ficar torcendo que ele dê certo. Eu também tenho que estar lá na Febracis a gente usa um relatório, né, uma pesquisa, um acompanhamento funcional pré-efetivo. Então, com 7 dias, o gestor dele marca lá iniciativa, assiduidade, tem alguns quesitos lá, dá uma nota de 1 a 5, senta com ele e diz para o cara saber o que a gente está esperando dele, onde ele pode melhorar. Então faz com 7, faz com 14, faz com 21, mas o que eu digo, não é um processo que é o melhor, é o meu. O importante é que cada um entenda que é não botar lá, esperar e torcer para dar certo. O cara comete um erro, cara, eu já investi tanto no processo lá do recrutamento e seleção, eu não estou querendo agora só chamar, olha, eu estou aqui para te ajudar, está acontecendo isso, sabe? Aí eu uso feedbacks, eu uso o coaching funcional, eu uso orientação verbal ou elogio, eu tenho ferramentas para... Não funcionou, é que eu vou para as outras etapas. Mas o cara erra, vou ver se ele vai fazer de novo. Sabe? Como se eu não tivesse... né? Cara, eu quero que aquele cara dê certo. Eu já investi muito, então o processo é continuado. De estar acompanhando, de estar dando feedback, de ter avaliações, sejam elas multidirecionais, 360, não sei qual é o modelo ideal para a tua empresa. Mas se você só faz sensacional o começo e depois solta, ao longo do tempo, essas pessoas precisam estar sendo avaliadas para ser honesto com elas sobre o feedback do que a empresa espera e do que está achando com ela, mas não para achar culpados, e sim para desenvolvê-las. Esse é o papel do líder que eu aconteço, para que o processo, mesmo com o perfil correto, com a seleção correta, não se perca ao longo do tempo e a gente possa estar desperdiçando talento que já foi tão caro para a gente. Total. Pedro, eu vou até já dizer aqui, se ficar só esperando ver o que é que acontece, vai acontecer o pior. Certeza. Então, Garantido, não existe, garantido. Eu estava lembrando de um caso que eu já tive no passado, isso já tem bastante tempo,
Uma empresa que eu trabalhava comprou um forno, né? Era uma operação de cozinha e um forno muito caro, caríssimo. E aí tinha um serviços gerais lá que ele usava aqueles jato, né? Para limpeza. Ele jateava o chão da cozinha e tal. E aí um dia o chefe de cozinha chegou para ele e falou, quando tu terminar de limpar o chão, tu limpa o forno? Ele foi lá, jateou o forno, queimou o forno, né? E aí foi um auê, isso faz muito tempo, esse forno tinha sido 80 mil reais e tudo. E aí quando chegou pro RH, já chegou o quê? O pedido da cabeça do cara, né? Calma, vamos conversar aqui. O que foi que aconteceu, né? Quando a gente espreme esse exemplo aqui, que não é para buscar culpado, a gente percebe que ele não foi treinado. Os serviços gerais, ele não sabe quanto é um forno, né? Ninguém disse para ele como é que tinha que limpar, né? E a gente peca muito enquanto líder, quando a gente considera o óbvio. Poxa, mas é óbvio que não é um jato. Poxa, mas será que é óbvio? Óbvio para quem, né? Será que é, né? Quantos de nós aqui, e deixa essa reflexão para quem estiver ouvindo também, né? Já se chocou com esse óbvio. Só que quando a gente se choca, a gente fica bem caladinho, né? A gente finge que não viu. Mas é muito arriscado, no papel de liderança, a gente gerir em cima do que parece óbvio. Poxa, eu contratei um vendedor, é para ele vender, é óbvio. E Era assim, tão bom se fosse assim, né? E delegação é um outro ponto que também é treinamento, né? As pessoas, às vezes, nesse óbvio, acham que o delegar, elas não deixam claro, às vezes, tem delegação simples que você precisa deixar quem vai fazer, né? Gente, eu quero que faça isso, você não deixou para ninguém, né? Então, a delegação é algo, 93% das situações que foram trazidas, a solução não foi trazida, eu gosto muito de trabalhar com números, foi de erro de delegação, ou seja, não estava claro ou quem, ou como, ou quando, ou se a pessoa tinha capacidade de fazer, ou se ela sabia o porquê que ela estava fazendo. Então ele tô lá, já tinha, quando terminar de limpar, ele limpa o forno. É com a mesma coisa. E não é, e assim, o óbvio, né? A internet tem uns memes muito bons sobre essa coisa de óbvio que não foi dito dentro das empresas, né? Vai na padaria, compra ovo, se tiver coisa, aí o cara vai lá, mas era só se tivesse. E aí o cara não traz nada, né? Então, às vezes, o nosso papel de liderança é ter clareza também sobre isso. Delegação é uma das situações que fazem parte desse desenvolvimento das pessoas. Você checar e conferir se o que eu deleguei para você, me fala, o que é que você entendeu? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu disse que o nosso papo hoje ele ia ter um tripé, né? Que é perfil comportamental, a parte da entrada da pessoa, contratação, e por fim, formar, extrair o melhor dessa pessoa e fazer essa pessoa ser cada vez melhor ao longo da jornada. Mas eu preparei, na minha opinião, a melhor resposta para o final. E para você que quer saber a melhor resposta, não, a melhor pergunta, né? Eu reservei a melhor pergunta para o final, porque eu acho que essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora, ela é o divisor de águas na hora de eu ter um time de alta performance ou de eu fazer parte de um time de alta performance. Você quer saber que pergunta é essa? Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje falando sobre times de alta performance e, como prometido, eu reservei o melhor para o final. E eu vou dizer o melhor porque eu não sei se vocês perceberam. Ao longo do nosso papo, eu acho que boa parte do que a gente conversou foi muito do ponto de vista da empresa, dos líderes. O teor da conversa que a gente levou naturalmente, que nem foi combinado, foi muito do ponto de vista do negócio, né? A minha equipe, o líder, o que é que ele faz e o perfil daquelas pessoas. Só que eu quero, nesse exato momento, fazer uma inversão completa. E eu que estou entrando na empresa.
E eu poderia fazer aqui dezenas de perguntas, mas eu reservei uma que eu acho que é, principalmente no dia de hoje, no mundo que a gente vive hoje, eu acho que ela vai ser muito estratégica, que é o que motiva hoje uma pessoa a estar numa empresa? O que faz esse cara acordar 5 horas, 6 horas da manhã, pegar um ônibus, ou botar gasolina no carro, seja o que for, ir para aquele lugar? Tem vários outros lugares semelhantes, com salários talvez melhores ou piores. Mas o que faz uma pessoa hoje ir e se manter dentro de uma empresa, né? E aí entra uma série de coisas, propósito, visão. Mas na visão de vocês, o que faz um funcionário ir trabalhar todo dia e querer ficar? Lembrando que a gente está numa realidade de que esse tempo de pessoa trabalhando no negócio, principalmente para a geração mais atual, ele está cada vez menor, né? Antigamente existia, o objetivo era passar 20, 30, 100 anos na mesma empresa. Hoje eu acho que essa média, salvo engano, é algo perto de 2 anos. Sim. Né? Então eu queria entender um pouco disso da parte de vocês. Eu já ouvi muito, Pedro, quando um gestor vai pedir um candidato, assim, vamos ver se essa pessoa tem propósito. Propósito tem muita conta para pagar, né? Só que isso também não é sustentável, porque eu posso trocar uma empresa por outra, né? E o teu chamamento aí, quando tu estava fazendo a pergunta, eu fiquei pensando, o que me faz estar no lugar, o que faz ele estar no lugar, o que você está, né? A dica que eu dou, na verdade, você sabe o que você quer da sua vida? O que você está procurando? Quais são os seus objetivos, né? Quando está muito claro para você, um monte de coisa se resolve. Um monte de chateação perde força também, né? Quando você tem muita clareza do que você quer, que não é só ganhar um salário X, e aí é muito ligado aqui ao nosso tema aqui, né? Eu quero entregar uma coisa diferente. Isso tem um valor que é difícil de monetizar, né? Eu quero entregar um trabalho que cause impacto nas pessoas. Eu vou procurar onde eu consigo fazer isso, né? Então, muitas vezes, não é nem que o valor é igual. Já vi pessoas indo para ganhar menos porque consegue ter uma entrega alinhada ao que ela procura. E aí a gente precisa saber o que a gente procura. Mas aí tem uma coisa que me preocupa, Cecília. E eu vou explicar a minha preocupação através de um exemplo. Estamos no Brasil e a gente viu aí nos últimos 10, 20 anos um grande volume de pessoas buscando um curso superior, se formando, e sei lá, 80% desse público que se formou nos últimos 10, 15 anos não fazem absolutamente nada de trabalho a ver com aquele... E aí todo mundo conhece o engenheiro, que aí o pessoal faz até piada, né? O engenheiro virou Uber, o advogado que trabalha com administração, e é perceptível que dezenas, milhares de pessoas formadas hoje não atuam no seu mercado. E aí eu pergunto, será que essa pessoa, ela mesma sabe o propósito que ela quer? E eu acho que aí é onde está o desafio, que, ao que tudo indica, é uma parcela pequena da sociedade que sabe o que é da vida. Eu estou aqui, eu quero ir para ali. E aí, nessa situação? Né? Eu penso, sabe, assim, que os dois têm razão, mas o que eu acho é que nós compramos, como seres humanos, uma visão de longo prazo. Né? Você vê grandes líderes, independente se eles cumprem ou não, eles vendem uma visão e as pessoas compram isso. E eu não estou falando de A ou B, estou falando como liderança. Se você gosta ou se não gosta dela é outra coisa. Mas se você for olhar nos discursos, é sempre uma visão, a gente vai fazer isso. E as pessoas se conectam com aquela visão ou não. A primeira coisa que eu preciso vender é a visão do que eu tenho da minha empresa. Isso vender, não é vender uma visão, uma frase. Eu digo para onde é que a gente está indo. Para aquelas pessoas que conseguem se identificar, entender, a gente ainda tem muita cultura do emprego no Brasil. E graças a Deus eu acredito que a gente vai aos poucos mudando para uma cultura do trabalho. As pessoas não procuraram um emprego, mas elas procuraram um trabalho. O trabalho é aquilo que eu gero valor. Então onde eu quero ganhar é onde eu vou gerar mais valor. As pessoas querem um reconhecimento antes de entregar. E eu preciso entregar. Você quer ganhar mais? Entregue mais. Porque naquela empresa você vai ser reconhecido e se não for lá, o mercado vai te reconhecer. Então a melhor maneira de você aumentar, você pode fazer o salário que você quiser. Basta você entregar mais valor. Esse é o primeiro ponto. Mas onde é que você vai entregar mais valor? Se eu não sei nem qual é o meu propósito? É onde você vai se identificar com uma visão de longo prazo.
e que dê as condições para você viver aquela visão. Então, como eu, como uma pessoa que está entrando no mercado, como eu posso me identificar? Primeiro saiba, não o seu propósito, mas com o que é que eu me identifico? Em termos de valor, não de emprego. Porque, tecnicamente, eu não me preocupo muito as pessoas se formarem em uma coisa e mudar de outra. Porque a gente tem já uma formação distorcida. Porque você vai fazer faculdade pelo aquilo que você é bom na matéria. O cara que é bom em matemática vai para exatas. Mas, de repente, a habilidade dele é com gente. Mas porque ele era bom em matemática, ele teve que ser engenheiro. E aí fica frustrado mesmo. Eu sou um que fez computação, meu negócio é gente. Imagina ficar na frente de um computador sentado programando. Eu acabava aqui na faculdade, eu era o cara que liderava, eu era o cara... Aí, hoje eu entendo olhando para trás. Então eu acho que a formação acadêmica é muito importante, mas não no sentido de profissão. Sim. De abrir mente, de possibilidade de você entender que o aprendizado, a cultura é algo importante. Essa conversa de algumas pessoas da nova geração, que não precisam de faculdade, você precisa de uma faculdade. Cada vez elas vão se desenvolver, vão ter as universidades corporativas, as corporações vão criar suas universidades para o conhecimento específico que elas precisam, e quem se identifica vai para aquele caminho. Então vender uma visão de longo prazo, onde essa pessoa que vai vir se conecte com isso e fazer com que lá dentro essa visão não seja só uma falácia. Que eu realmente venda algo que ela vai se desenvolver, e aí eu acho que você vai não só ter pessoas que vão crescer, que vão querer ficar, que vão defender, que vão usar a cultura. Eu entrei numa empresa outro dia, tinham 17 funcionários que tinham tatuado a logo. Tatuado na pele a logo. Será que a cultura dessa empresa é forte? Será que essas pessoas não é porque elas acreditam que a vida toda elas vão... Cara, elas têm uma visão de longo prazo e elas se identificam com os valores. Porque ninguém obrigou, não foi o cara que trouxe um tatuador. Alguém fez, o outro fez, daqui a pouco tinha um monte de gente que fez. Então, vender essa visão de longo prazo é mais importante do que vender a função. Porque as pessoas compram uma bandeira onde elas se identificam. Porque senão a bandeira é só o dinheiro. Pagou mais, fez uma raiva, eu caio fora, porque não tenho conexão. Então eu acho que o caminho é por aí. Sérgio, Cecília, muitíssimo obrigado por esse papo. Eu acredito que a gente conseguiu aqui extrair a polpa, né, desse assunto, desse tema, apesar de que ele dá margem aí para longas e longas horas. Obrigado demais pelo papo. Aprendi muito aqui com vocês hoje. E quem quiser conhecê-los, acompanhá-los, onde tem alguma rede social, o que é que vocês sugerem? A minha é Sérgio_Frota no Instagram, pode falar lá, me seguir. Quem quiser tirar uma dúvida, quiser alguma coisa, eu sou também diretor da Febracis Fortaleza, então pode seguir @Febracis Fortaleza também para acompanhar nossos treinamentos. Nós somos uma escola de negócios especializada em comportamento e inteligência emocional. Hoje, inclusive, está tendo mais uma edição do Método CIS, que é o maior seminário de inteligência emocional do mundo, com o Paulo Vieira, que é o presidente da instituição. Então, fiquem à vontade, me coloco à disposição aí para ajudá-los. E eu estou no LinkedIn como Cecília Vieira e no Instagram sou.Cecília Vieira. Também estou à disposição, agradeço o convite, adorei o papo e espero que a gente consiga construir aí cada vez mais conexões e conhecimento e resultados de alta performance. Maravilha, obrigado. Para você que quer conhecer um pouco mais dos nossos convidados, a gente vai deixar o link aqui dos outros episódios que nós gravamos com eles. Espero que você tenha gostado desse papo. Não esquece, paga o teu pedágio, clica no botão de compartilhar, manda para mais pessoas. Se tu está nos assistindo pela TV, aponta o teu celular para o QR Code que aparece aqui, participa, comenta. É muito importante a gente ouvir o teu feedback. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.